Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Bíblia e Literatura, da Palavra Divina às Palavras Humanas. E para começar esse curso, aqui no tópico 1 do nosso plano de aula, eu quero trazer para vocês uma passagem, ou pelo menos um comentário a uma passagem bíblica que é a minha favorita, porque me parece ilustrar muito bem o sentido da literatura e o fruto, ou até mesmo o poder, que ela tem sobre nós. Essa passagem está narrada no segundo livro de Samuel. É quando o profeta Natã confronta o rei Davi, após o pecado que o rei cometera, tomando a esposa do general Urias e mandando-o para uma posição no exército em que ele fatalmente seria morto, e assim o rei pudesse simplesmente ficar com a esposa do general, não é? Então, no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, nos está narrado que o profeta Natã chega e começa a contar uma história ao rei Davi. Ele não saúda, pelo menos não nos é apresentado, ele não chama a atenção diretamente do rei, mas ele conta uma história. E é isso que chama a atenção. E como é que é essa história? É aquela famosa história daqueles dois homens. Aquele que tinha apenas uma ovelha, aquele homem pobre que tinha uma única ovelha, e aquele homem rico que tinha várias ovelhas. E o profeta vai conquistando a atenção do rei pouco a pouco. Ele já começa direto a contar a história. Então imaginem que, claro, que o rei vai recebê-lo, porque é um profeta de Deus, não é? Ele tem uma missão que é pública para todo o reino, então sim, o rei vai recebê-lo. Mas ao mesmo tempo ele não saúda, ele não diz nada diferente. Ele simplesmente começa contando uma história. Havia dois homens, um rico que tinha várias ovelhas, um pobre que tinha uma única ovelha. Esse senhor pobre que tinha sua única ovelha cuidava dela, não se separava dela noite e dia. Hoje a gente poderia dizer que para ele era uma ovelha de estimação, certo? De tanto que ele cuidava dela, do carinho que ele tinha por ela. No entanto, uma vez, esse senhor rico recebeu visitantes. E, ao invés de abater uma de suas ovelhas para servir a carne aos seus visitantes, ele mandou que tomassem a única ovelha que o homem pobre tinha. Assim ele a tomou, a abateu e a serviu aos seus visitantes. O rei ficou indignado quando viu isso. Ele ficou com raiva. Ele já estava totalmente preso à história. Já estava encantado, especialmente com aquele personagem que tanto gostava da sua ovelhinha. Aquele pobre homem que não tinha como se defender e não teve como defender a ovelha que ele tanto amava, de que ele tanto cuidava, não é? E o rei fica indignado, se levanta e começa a dizer, olha, eu quero prender esse homem, vamos prender esse homem. Esse homem é mau. E aí o profeta Samuel inverte. Ele sai da narrativa, vê que o rei Davi está totalmente absorto nela, sai da narrativa e diz, esse homem és tu. Esse homem és tu. E o rei não tem o que responder. Ele já sabe a que o profeta Samuel está se referindo. Talvez não soubesse há poucos segundos antes, enquanto ainda estava completamente, com a sua atenção totalmente voltada para a história, para aquela narrativa. Mas agora, em que Samuel o disse em que Natã o disse claramente, o rei Davi sabe que aquele homem mau da história é parecido com ele. E o profeta Natã conta essa história justamente para fazer o rei sair de si mesmo. Fazer com que Davi se desarme das suas autojustificativas, das suas possíveis razões, de tudo aquilo que ele poderia alegar ao seu favor. Então ele não dá um sermão logo de cara. Ele conta uma história. E o rei, saindo de si, faz aquilo com que nós todos fazemos quando lemos uma boa história. Atingimos a autotranscendência. Vemos, quase que desde dentro, outros personagens com uma perspectiva que não a nossa, vivendo uma vida que não a nossa,
mas quase desde dentro. Que é isso que as narrativas nos permitem. Agora vamos refletir aqui a partir do ponto 2 do nosso plano sobre algumas implicações mais dessa narrativa que o profeta Natan conta ao rei Davi. Em primeiro lugar, e o primeiro subtítulo dessa seção 2 aqui do nosso plano, é uma frase do Alasdair MacIntyre, em que ele diz que o ser humano é um animal contador de histórias. Porque, no fim das contas, o profeta Natan conta uma narrativa ao rei Davi. E como Davi é absorvido por ela? O fato é que não apenas Davi, não apenas Natan, mas todos nós, contamos a nossa vida por meio de narrativas. Quem somos, de onde viemos, o que fazemos, por que fazemos ou não algo. Quando nós contamos a nossa história, ainda que seja numa apresentação breve, nós já fazemos uma narrativa. E mais, algo que vai ficar cada vez mais evidente tanto nesta aula quanto na próxima, em que falarei sobre a imaginação e a esperança. Nós temos uma interpretação da nossa vida. E essa interpretação vai tomar forma nas palavras que empregamos para contar a nossa história. E o problema em si, até porque essa parte da interpretação eu tiro do Julián Marías, que ele diz que a pessoa humana é sempre interpretada, certo? E que o método pelo qual contamos a vida humana é o método narrativo, ok? Mas o problema não é a interpretação em si. Eu chamo atenção a isso tanto na primeira aula e reitero na segunda. O problema é quando a interpretação é falsa. É quando muitas coisas se interpõem entre o sentido, ou seja, a realidade, e as palavras. É quando as nossas palavras, na verdade, formam uma cortina de fumaça entre nós e a realidade. Portanto, as nossas narrativas de vida ficam sendo falsas. Elas não desaparecem, porque não podem desaparecer, estamos sempre contando essa história, contando a história de quem nós somos. No entanto, essas interpretações podem falsear a narrativa. A narrativa é nosso meio de falar, primeiro, porque está na nossa estrutura de pensar. Esse é um dos pontos capitais da nossa aula e deste curso. Nós também pensamos por meio de narrativas. É como se a estrutura do conhecimento também tivesse ela mesma uma forma narrativa, em que nós conhecemos as coisas deste mundo por meio dos nossos sentidos e depois nós raciocinamos sobre elas. Nós tomamos contato primeiro com a realidade material, e essa realidade material vai nos trazendo imagens que são inteligíveis e cujo sentido nós entendemos depois, mas passo a passo, certo? Parece, portanto, que o ser humano responde à realidade contando histórias. Contando a história de quem nós somos, contando a história daquilo que eu fiz hoje, contando a história de um episódio engraçado que me aconteceu, contando a história de um episódio que não foi tão engraçado, talvez tenha sido mais complicado, ruim, que me aconteceu, e no entanto, aquilo é uma pequena narrativa. Quando nós vamos dizer por que fazemos alguma coisa, nós justificamos a nossa ação. E esse justificar já é contar uma pequena história, quer nós tenhamos consciência disso ou não. E essa história contada, às vezes primeiro com as ações, depois com as palavras, mas sempre com as duas juntas, vai nos aproximar ou afastar de quem queremos nos tornar. Desse primeiro projeto de pessoa que carregamos conosco, certo? E essa estrutura narrativa, ela está sempre presente na vida humana. Algumas das histórias mais antigas acerca da origem da realidade do ser humano, daquilo que devemos fazer, do modo como devemos agir em determinadas circunstâncias, aparecem em histórias antigas que são as mitologias. As mitologias são elas mesmas narrativas.
Né? Nós não tiramos ali apenas um sentido moral que seja discernível da estrutura narrativa. Ou seja, não dá para resumir uma história mitológica apenas com uma frase moral ou um parágrafo moral. A gente até pode fazer isso em termos didáticos e de interpretação, desde que estejamos conscientes de que o nosso resumo não esgota aquela história, de que nós precisamos ainda daquele sentido inicial dramático. Eu estava dando uma aula há poucos dias, uma aula de língua espanhola, e eu trabalhava com meu aluno a narrativa do Corvo e da Raposa. Não sei se vocês conhecem essa fábula. Na fábula do Corvo e da Raposa, a raposa está andando, ela encontra um corvo que está com um queijo no bico. E aí a raposa começa, matreira que é, começa a elogiar o corvo. Diz que ele é muito bonito, que ele é a ave mais linda do mundo, que ela não é de lisonjas, mas que ela só fala aquilo que é verdade, certo? E ela diz assim, olha, se você é tão bonito fisicamente, eu imagino que você é o rei dos cantores, é a ave que melhor canta no mundo todo por conta dessa sua beleza que já se manifesta estando você calado, não é? Aí o corvo vai lá, abre o bico, solta um grasnido terrível, feio que só, e deixa o queijo sair, não é? Deixa o queijo sair, a raposa o pega e o come. E a moral dessa fábula normalmente aparece no fim, não é? Em algumas versões. Eu estava empregando a do Samaniego, do Félix Samaniego. E na moral da história é justamente que trata dessa lisonja, não é? Que a verdadeira lisonja, ela é ruim. A vaidade pode nos perder. Mas veja que interessante, e eu até observava isso com o meu aluno, que alguns anos, quando eu era mais novo, eu tomei contato com essas fábulas pela primeira vez, eu ficava um pouco intrigado com a necessidade de você colocar essa moral da história, talvez nos versos finais, talvez com algum comentário ali. Isso me deixava um tanto quanto perdido, porque eu dizia, mas para que isso, né? Se tem a moral, para que a história? Se tem a história, para que a moral, etc, etc. E depois eu fui vendo que essa moral já está dramaticamente inserida na narrativa. Que essa moral ela não pode ser apartada da narrativa. Que esse esforço de colocá-la em outras palavras é um esforço didático, especialmente para os estudantes, não é? Mas que, no entanto, aqui parafraseando a Flannery O'Connor, o sentido dramático e o sentido moral estão juntos em uma coisa só, em uma única estrutura. Então, numa fábula como essa da Raposa e das Uvas, nós já temos ali todos os elementos dramáticos que nos permitem discernir a moral. Primeiro, a esperteza da raposa, o fato dela deliberadamente exagerar nos elogios, enquanto ela ironicamente diz que não elogia ninguém. O fato de o corvo se deixar levar por esses elogios, quando ele, que é uma ave, deveria saber que o seu dom não é o do canto entre as aves. No entanto, ele fica inchado, de elogios. Enquanto depois a raposa diz que ela fica inchada comendo queijo, que é melhor ela ficar inchada comendo queijo e com a barriga cheia do que inchado de elogios. Que a vaidade é o que vai perder. Então notem que esse sentido dramático, o sentido moral, quero dizer, já está na dramaticidade da narrativa. Isso acontece com as nossas histórias também. Isso acontece com as palavras que costumamos usar para nos referirmos à realidade ao nosso redor, certo? Aqui no tópico 2.2, página 2 do plano. Por que o Davi assume o seu pecado depois da narrativa de Natan? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar o seguinte: o rei Davi era um homem sábio. E aqui tem uma analogia, uma semelhança entre o que eu acabo de falar do corvo e o que eu falo dele. Eles tinham tanto o corvo, na pequena fábula, quanto o rei Davi, tinham plenas condições, sem desculpas, de assumir os próprios erros, de serem capazes de discernir o que eles estão fazendo de errado, o que eles estão ouvindo de falso e mentiroso. Mas é porque justamente uma história de ficção é que abaixa a guarda do rei. O que as narrativas assim podem fazer conosco?
Porque, de novo, as histórias ou as palavras que nós mesmos empregamos, elas podem muito bem se afastar da razão. Se afastar da razão. E seriam usadas apenas para satisfazer os nossos desejos momentâneos, as nossas emoções, aquilo que a gente quer. É onde a gente cria um discurso falsamente racional, pretensamente racional, e aqui sim, no sentido mais vulgar, para se justificar. Quando a gente usa o termo justificativa, quando a gente diz fulano está se justificando, ou mesmo eu estou me justificando, normalmente isso tem uma conotação negativa, né? O que vai implícito é eu ou fulano está ou estou justificando um erro. Mas essas justificativas são coisas que sempre fazemos. São constitutivas de quem nós somos. De novo, a preocupação é elas serem verdadeiras ou falsas. O fato é que muitas vezes nos inebriamos tanto por conta dos nossos desejos desordenados, das nossas próprias mentiras, do auto-engano, que somos os primeiros vítimas das nossas palavras falsas. E precisamos sair, tomar uma certa distância em relação a elas, para que consigamos perceber a sua falsidade, o descompasso entre o que falamos e o modo como agimos na realidade. Porque a gente já está vivendo na nossa cabeça, quando nos baseamos em palavras falsas e não na realidade. E uma boa narrativa nos dá essa autotranscendência de observar o personagem por inteiro, ver aquela forma dramática completa, todas as consequências possíveis daquela ação, a falsidade da justificativa do personagem, as suas limitações, a sua maldade, talvez, e atribuímos essas formas a nós mesmos. No momento em que estamos mais profundamente atentos à história, tal como o rei Davi estava com a história do profeta Natan, mais fora de si, das suas palavras, da sua justificativa ele estava. Então, uma vez que o Natan conquistou a atenção dele por essa história, ele pôde simplesmente dizer, sem a necessidade de dar um sermão, esse homem és tu. Se a história fosse ruim, dificilmente ele conseguiria. Se a história fosse, antes de história, um sermão, dificilmente ele conseguiria. Mas ele precisou tirar o rei completamente de si. Precisou tirar o rei dessa armadura que ele tinha construído, como todos nós fazemos para defendermos as nossas fraquezas. O William Maria diz que, aqui em 2.2.4, que um personagem literário tem um negócio chamado opacidade transparente. O que é essa opacidade transparente? É que assim, mesmo as nossas motivações, em especial das pessoas que estão ao nosso redor, elas permanecem ocultas para nós. Às vezes a gente não presta atenção nem naquilo que a gente quer verdadeiramente. Como eu disse, a gente não consegue prestar atenção nem no descompasso entre os nossos pensamentos e as nossas ações, certo? No personagem literário, isso é diferente. Isso é artisticamente elaborado para que seja diferente. De modo que as ações exteriores desse personagem e as suas palavras revelem o que ele realmente carrega no seu coração. O Proust, no início de Em Busca do Tempo Perdido, ainda no primeiro livro, fala sobre o objetivo do romancista como sendo aquele de substituir partes imateriais da alma que não são acessíveis aos demais, que são únicas e exclusivas de cada pessoa, por partes materiais. O que isso significa? Significa que todo gesto que aparecer ali, material, que a gente observa, que pode ser descrito, que o autor pode elaborar para aquele personagem, todos esses gestos materiais são manifestações exteriores, simbólicas. Simbólicas de gestos, ações, pensamentos, intenções imateriais. E não é que o autor vai fazer isso, pessoal, arbitrariamente. É que se nós nos observarmos bem, e se nós conseguimos observar bem o pessoal ao nosso redor, as pessoas verdadeiramente próximas de nós entendemos que
tanto o nosso coração quanto das demais pessoas se revela por meio dos seus gestos, por meio das suas palavras, por meio de ações simbólicas. É mais ou menos o que está na própria Sagrada Escritura do que a boca fala daquilo que abunda no coração. É mais ou menos isso. O que o artista faz é condensar esses elementos capitais numa história. De modo que tudo que aparece, tudo que é narrado, tudo que é contado, se o protagonista está escovando o dente ou penteando o cabelo, aquilo tem que ter um sentido dentro daquela história. Tem que ter um efeito dramático. E não apenas, ele acha aquilo bonito, interessante, realista, ou seja lá o que for, por uma descrição. A nossa vida também é assim. Esse é o ponto. Todas as narrativas literárias, seja de um romance ou de uma história mitológica, contêm símbolos. Esses são os símbolos, pessoal. Não pense no símbolo também como outra invenção arbitrária, completamente afastada da realidade. Às vezes a gente pensa, sei lá, assiste a um filme, tá vendo ali símbolos sagrados, a gente está esquecendo de olhar as palavras, de ouvir as palavras dos personagens, elas são simbólicas. Elas são simbólicas. Os símbolos são como imagens estruturantes da realidade, como o anel de casamento. O anel de casamento é um aro de metal, objetivamente falando. Mas ele carrega consigo um sentido maior do que a sua definição material, certo? E também os episódios marcantes da nossa vida, pessoal. Também esses episódios são simbólicos acerca de quem nos tornamos, de decisões que tomamos. Tudo isso acontece uma vez. Acontece uma vez no passado, certo? Estou relacionando aqui com a memória. Quando a gente puxa pela memória a nossa narrativa. Tudo isso acontece uma vez. Mas a gente volta e vai tentando entender o significado de cada um desses acontecimentos. A gente não seria capaz de narrar nossa história, toda ela de uma única vez, sem interrupções, com todos os detalhes possíveis e imagináveis. Até porque a gente não conseguiria fazer isso nem sequer de um dia. Quanto mais da nossa história inteira, da nossa vida inteira, certo? Então a gente conta, isso acontece com todos nós, determinados episódios marcantes. E muitas vezes a gente não para pensar, olha, por que esses episódios são marcantes? Já há aqui uma interpretação acerca de nós mesmos. Já há aqui episódios simbólicos acerca de nós mesmos. Certo? É isso que uma boa narrativa contém. É isso o que a nossa própria história contém. O modo como nós falamos. Opa! Caiu meu ícone. O modo como nós falamos contém, certo? 3. A narrativa divina. Será que Deus também conta uma história? No episódio da sarça ardente, no Antigo Testamento, Deus diz a Moisés, para se apresentar, eu sou aquele que é. Só que essa apresentação, tão sucinta quanto complexa, já é uma narrativa. É assim que nós a recebemos. Eu sou aquele que é. Opa! Eu sou aquele que é. Já contém nessa apresentação uma pequena narrativa, tal como nós nos apresentamos. Eu sou fulano. Eu trabalho com isso. Eu sou casado, sou pai, sou filho de fulano e de ciclana. Faço isso na minha vida. Sou amigo de alguém. Vejam, todos esses dados são pequenas narrativas que situam o nosso interlocutor. O plano salvífico, que transparece na Bíblia, também é chamado de história da salvação. E tem uma sequência de acontecimentos, de narrativas, que começam lá no Antigo Testamento e vão culminar em Nosso Senhor no Novo Testamento. No relato da criação do mundo, nós não nos deparamos com um documento preceitual, como Deuteronômio, por exemplo, mas com uma narrativa. E ainda no Gênesis nós já começamos a entrar nessa narrativa da história da salvação. O que isso significa, pessoal? Significa que, se nós contamos histórias acerca da nossa vida, acerca da realidade, se respondemos à realidade com uma narrativa, significa que fomos criados assim.
E que Deus, na sua infinita misericórdia, também escolheu se comunicar conosco assim, pelo modo como nós conhecemos. E claro que a comparação aqui com os sacramentos, ela é bastante útil para nós. Tal como o nosso conhecimento vai começar pelos dados sensíveis, pelas coisas sensíveis, Deus escolheu transmitir a sua graça por meio de coisas sensíveis também, a matéria dos sacramentos. Essa matéria que é sacramentalmente elevada, mas que começa nesse mundo material, físico, nesse mundo que Deus mesmo criou. E mais, para que essa nossa história tenha uma interpretação verdadeira, é necessário que haja uma comunhão com a realidade, com esta realidade aqui. Se a gente acha que está com a cabeça no céu e não aqui, desprezando esse mundo material, a gente vai ver isso com as parábolas daqui a pouquinho, esse mundo material dos sentidos, bom, isso já é um problema. Se a gente não está vivendo bem aqui, neste mundo criado por Deus, como criaturas divinas, já existe um descompasso entre o que nós estamos narrando e o modo como estamos vivendo. Existe um descompasso entre o que dizemos esperar e o que na prática estamos esperando. Se nós desprezamos este mundo, desprezamos a primeira fonte a partir do qual o conhecimento da realidade e, portanto, o próprio Deus, que é o autor e fundamento da realidade, entra na nossa inteligência. Isso é um problema. Os livros que compõem a Bíblia, todos divinamente inspirados, têm gêneros literários diferentes. Podemos encontrar poesia nos Salmos, nos Provérbios, na sabedoria, narrativa histórica, em Êxodo, Juízes, Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Pedro, São Paulo, São Tiago, São João, e até mesmo narrativas de ficção, como o episódio entre o profeta Natan e o rei Davi que narrei, e principalmente as parábolas de Cristo. Agora passando para a página 3 do nosso plano. Deus escolheu estabelecer contato com o ser humano também pela forma humana de comunicação, que é essa narrativa. Um exemplo que eu trago para ilustrar isso, esse esforço da misericórdia divina, é sempre, e que cabe muitas interpretações, é a imagem da criação de Adão na cúpula da Capela Sistina, não é? Em que Adão parece meio molenga ainda, esticando o seu dedo em direção a Deus, no sentido de que era aquela toda a força que ele tinha, e Deus vem em um movimento dinâmico, trazido pelos anjos, todo esticado para encostar no dedo de Adão, para se comunicar com ele. Deus faz esse esforço tremendo, porque ele é infinitamente misericordioso e amoroso. Então ele se comunica com o ser humano a partir da estrutura de comunicação com a qual ele dotou o ser humano. E aqui, claro, feito esse pequeno preâmbulo, chega a hora da gente falar de algumas das narrativas mais conhecidas de toda a Sagrada Escritura, que são as parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em 3.2. Algumas das palavras mais conhecidas de Cristo são as suas narrativas ficcionais, as parábolas. As parábolas de Cristo são, nas palavras do padre Castellani, poesia simbólica. E é o próprio padre Leonardo Castellani quem dá um sentido de parábola que é fundacional para a empreitada deste curso aqui. Ele diz que a palavra parábola significa jogar ou lançar uma coisa ao lado da outra. Entendam, jogar ou lançar e não simplesmente colocar. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós tratamos de jogar ou lançar uma coisa ao lado da outra, significa que estamos combinando, ou seja, colocando ao lado, elementos que não estão naturalmente juntos. Elementos que não estão naturalmente juntos. E quais são esses elementos que não estão juntos? Cristo fala, o reino dos céus é como, e faz comparações com realidades deste mundo. O reino dos céus é como uma pérola de grande valor. Pera, como assim? É como um homem que encontra uma pérola de grande valor. Opa.
que ele está fazendo aqui? Por que ele está comparando com campos, com sementes, com objetos materiais, com pessoas com ofícios práticos, manuais? Por que ele está comparando o reino dos céus com essas coisas? Coisas que não se pertencem mutuamente. O infinito com o finito. E mais, com aspectos do finito que a gente tem de esquecer. Como são os ofícios, como são objetos pequenos. Porque ele está chamando primeiro a nossa visão para aquilo que nós conhecemos ou deveríamos conhecer, que são as coisas deste mundo. E que, portanto, a gente, não digo entender, talvez não seja bem esse o propósito, não é? Mas a gente vai começar a meditar no reino dos céus a partir do momento em que o nosso olhar se fixar meditativamente nessas comparações mundanas, acessíveis, simples, que o próprio Cristo está fazendo. As parábolas não são narrativas simplórias nem tratados de teologia. Elas tomam elementos da realidade e os modificam. Como faz um espelho convexo para aludir aos mistérios de Deus. Cristo ensina o desconhecido pelo conhecido. Como é que opera, de novo, o nosso conhecimento? Pelas coisas deste mundo. E é por elas que Cristo tenta falar do reino dos céus. É pela comparação com elas. O problema é o seguinte, pessoal, se os nossos olhos estão fechados para a realidade deste mundo, a gente não tem o parâmetro comparativo que nos é acessível, o único que nos é acessível, que o próprio Cristo utiliza nas suas narrativas. Cristo ensina o desconhecido pelo conhecido, os atributos de Deus sendo compreendidos através das coisas criadas, como diz São Paulo na Carta aos Romanos. Os atributos de Deus sendo compreendidos através das coisas criadas. Agora, se a gente não está ligando para as coisas criadas, se a gente está só ligando para essa narrativa mentirosa que a gente criou sobre nós mesmos, sobre o mundo, como é que a gente vai pensar no reino dos céus? Como é que a gente vai ouvir a narrativa divina que está contida na Sagrada Escritura, na liturgia? Fechar os olhos aqui também é fechar os olhos para o céu. Isso é o que nos deve preocupar neste momento. E aqui eu trago para vocês, pessoal, uma citação da Flannery O'Connor, um dos ensaios dela, que é uma citação bem conhecida, em que ela fala sobre o modo como ela escreve e por que os seus personagens são figuras grotescas. A gente ainda vai ver a Flannery O'Connor neste curso, na última aula. Por hora, vamos pensar nessa justificativa, em por que os seus personagens são grotescos. E eu quero comparar, não sei se vocês já tinham feito isso, mas eu quero comparar essa citação da Flannery O'Connor, que eu vou ler em seguida, com o capítulo 13, versículos 13 a 15 do Evangelho de São Mateus, quando os discípulos perguntam a Nosso Senhor, por que eles falam em parábolas? E Cristo dá uma resposta assim que não é uma resposta fácil, uma resposta dura, difícil. Mas que eu acredito que esse trecho da Flannery O'Connor ajuda a iluminar um pouco essa resposta de Cristo. E é por isso que eu vou ler o trecho da Flannery primeiro. Está na página 3, do nosso plano de aula, ponto 3.2.6. Quando você pode presumir que seu público compartilha das mesmas crenças que você, pode relaxar e usar meios mais normais de comunicação. Quando precisa presumir que não, então deve tornar a sua perspectiva evidente por meio do choque. Agora vem a parte mais conhecida. Para os surdos, você grita. E para os quase cegos, você desenha figuras grandes e impactantes. Porque eles já não estão entendendo não conseguem discernir quais são as imagens exteriores. E sem as imagens exteriores, eles não vão chegar ao coração, ao núcleo imaterial, à vida interior. Eu preciso que essas figuras, portanto, sejam o mais drásticas possível. Agora,
a citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Por que lhes falas em parábolas? Perguntaram os discípulos. E Jesus respondeu: Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olharei com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os saiba. Eles é que taparam os próprios ouvidos e fecharam os próprios olhos. E é por isso que, vendo, não ouvirão, e vendo não verão, e ouvindo não ouvirão, nem compreenderão. Porque eles taparam os seus olhos e ouvidos. Eles taparam, inclusive, para as coisas mais elementares deste mundo, criando uma espécie de realidade secundária, falsa, acerca de quem eles eram e de como o mundo era. Criando em si mesmos imagens, ídolos ali, que idolatravam, por meio das palavras falsas que os inebriavam. E que eles com o tempo iam alimentando mais e mais e mais e mais. E quando chega Cristo, comparando, jogando elementos que não se pertencem, aspectos reais e materiais deste mundo, com o reino de Deus, que é de uma realidade superior, espiritual, eles não conseguem entender a comparação, porque eles não conseguem ter o mesmo ponto de partida que Cristo teve para conosco. Nós não conseguimos ter o mesmo ponto de partida que Cristo teve para conosco. E agora a diferença de alguém cujos olhos estavam abertos, os ouvidos estavam atentos. Na página 4, trago para vocês uma citação do escritor converso ao catolicismo do século passado, escocês das Ilhas Orkney, George Mackay Brown. O que lhe chamou a atenção primeiro nas parábolas, quando ele passou de fato a dar a devida atenção a elas, era especialmente os seus elementos materiais. Ele não estava tentando meditar em primeiro lugar, fazer algum tipo aí de tratado, meditação teológica acerca do reino dos céus. Ele estava profundamente impregnado dessas imagens materiais. E foi a impregnação dessas imagens, desses elementos materiais daqui e agora, que o levaram à contemplação. E não o esforço abstrato. Ele diz o seguinte: a beleza das parábolas de Cristo foi irresistível. E como deixaria de ser? Tantas delas tratam de arar o solo, semear e colher, e tiveram como ouvintes os pescadores. Eu vivo num arquipélago cuja terra tem sido lavrada há séculos. No verão, eu ouço o sussurro dos milharais passando de verdes a dourados. Se o grão de trigo caído na terra não morrer... Essas palavras foram um deleite e revelação quando as entendi pela primeira vez. Nos molhes e ancoradouros estão os barcos de pesca e os aventureiros cotidianos do vento perigoso. Os pescadores com olhar de horizonte e gosto de sal na boca. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Eu vos farei pescadores de homens. É justamente o olhar amoroso para esta realidade que faz com que nós a transfiguremos e cheguemos até o seu fundamento. Se esse olhar não for amoroso, não for atento, nós vamos viver na falsidade dos nossos próprios pensamentos mentirosos. O George Mackay Brown, vejam, ele presta atenção nas parábolas de Nosso Senhor, no seu sentido, na comparação com o reino dos céus, precisamente porque ele está vendo e ouvindo o sussurro dos milharais passando de verdes a dourados. Ele olhava tanto, mas tanto para aquela realidade que, de repente, o sentido foi sendo revelado aos poucos. Isso depois de um intenso olhar amoroso.
Eu já estou olhando para tudo isso aqui com amor. Então, quando vem uma comparação, eu entendo qual é a fonte dessas coisas, dessas histórias, dessas imagens aqui e agora, que são belas e que eu aprendi a amar. Para onde elas necessariamente remetem, ou melhor, para quem elas necessariamente remetem. Fechando os olhos para este mundo, portanto, pessoal, a gente não está abrindo os olhos para o céu, muito pelo contrário. A gente está fechando os olhos para o céu também. E aqui que a literatura tem um papel essencial nesse nosso olhar contemplativo para a realidade, amoroso para as coisas aqui e agora. E é por isso que, nesta parte final, aqui na página 4, seção 4, eu trago para vocês, em primeiro lugar, algumas citações da carta que o Papa Francisco escreveu sobre o papel da literatura na educação. Uma carta do ano de 2024. Se vocês quiserem uma aula completa sobre essa carta do Papa Francisco, que é excelente, eu a gravei no meu canal do YouTube também, tá bom? Então está disponível para que vocês possam assistir caso tenham interesse, mas em primeiro lugar, eu recomendo que vocês leiam esta carta. O título completo dela está aqui nas referências. Vocês podem encontrá-la facilmente em língua portuguesa no Google. Uma pesquisa no Google, pelo título vai aparecer a página do Vaticano com o texto completo em língua portuguesa. Então, é um documento plenamente acessível para nós e cuja leitura vale muito a pena. Eu vou comentar, vou trazer, perdão, algumas dessas citações do Papa Francisco. Primeiro, ele diz que a literatura tem a ver com o que cada um de nós deseja da vida, uma vez que entra numa relação íntima com a nossa existência concreta, com as suas tensões essenciais, com seus desejos e seus significados. Estamos falando destas coisas deste mundo que verdadeiramente almejamos. E também estamos falando daqueles desejos acerca dos quais nos equivocamos, porque, como disse o François Mauriac, na boca de um dos seus personagens, o Luiz, no Nó de Víboras, disse, o Nó de Víboras vai ser objeto da nossa terceira aula, nós nem sequer sabemos aquilo que desejamos verdadeiramente, muitas vezes. E nós precisamos aprender a contar os nossos desejos verdadeiros. A literatura é um acesso privilegiado ao coração humano. Na verdade, a literatura inspira-se na cotidianidade da vida, suas paixões e acontecimentos reais, como a ação, o trabalho, o amor, a morte, todas as pobres coisas que enchem a vida. Porque todas essas coisas são simbólicas, constitutivas de quem nós somos. A vida humana tem uma estrutura, na expressão do William Marias, que é dramática e argumental. Todas essas coisas, muitas das quais nos aborrecem várias vezes, são intrinsecamente dramáticas, não são neutras. Não podemos fechar os olhos para elas, sob pena de fecharmos os olhos para aquilo que as fundamenta, que é o que nós estamos vendo com as parábolas, né? Para o cristão, a palavra é Deus, e todas as palavras humanas mostram traços de uma intrínseca saudade de Deus, tendendo para essa palavra. Pode-se dizer que a palavra verdadeiramente poética participa analogicamente da palavra de Deus, tal como a carta aos Hebreus nos apresenta de forma inovadora. Tem um trecho do Diário do Charles de Foucault em que ele está comentando uma parte do Evangelho de São Mateus, em que Nosso Senhor lança invectivas as mais duras aos fariseus. Ele chama de raça de víboras e coisas piores. E aí diz o Charles de Foucault: quando Nosso Senhor fala, nada se interpõe entre o sentido e a palavra. Ou seja, quando ele diz algo, aquilo é a realidade. Nós, por outro lado, quando dizemos algo, muitas coisas se interpõem entre o sentido e a palavra. Os nossos sentimentos, ambições, medos, a nossa pouca inteligência, seja o que for. E a aspiração da nossa palavra, a aspiração da nossa capacidade de comunicar as coisas é precisamente que as nossas entre o sentido
das nossas palavras e a realidade nada se interponha. A nossa verdadeira aspiração, portanto, é falar como nosso Senhor, que é a palavra de Deus. Verdade, portanto. A verdade, portanto. Essa é a nossa aspiração. E todo autor que comunica palavras verdadeiras está, de algum modo, participando desta verdade que é nosso Senhor. E por isso, vaga, remotamente que seja, ele participa. As suas palavras comunicam uma saudade de Deus, na expressão que o Papa Francisco usa. E diz ele, eis a utilidade, entre aspas, da literatura, desenvolver as imagens da vida, levar-nos a interrogar sobre o seu significado, serve, em suma, a fazer eficazmente a experiência da vida. E aqui, pessoal, experiência da vida, a gente vai ver isso um pouco mais na segunda aula. Mas a realidade, como já vimos no início, a realidade tem acontecimentos simbólicos. E esses acontecimentos, conquanto eles não desapareçam, acontecidos uma vez aconteceram e assim permanecem, eles têm essas camadas, as quais nós vamos revisitando com o tempo, de acordo com a nossa maturidade e capacidade reflexiva, e capacidade imaginativa, antes e como condição de possibilidade para a reflexiva. Nós vamos revisitando. E esses mesmos episódios que ficaram no passado, que não podem ser mudados, que comparando com o texto têm um sentido literal, as outras camadas de sentido nos vão sendo reveladas com o tempo. Nos vão sendo reveladas com o tempo. Tal como acontece numa grande obra de arte literária. A verdadeira experiência de vida, veja, como é que nós somos, né, pessoal? Ainda hoje tem gente que acredita nesse negócio, que diz isso, né, que para você ter experiência de vida você tem que fazer um monte de coisa, e normalmente é besteira, né? É um negócio impressionante. Você tem que viver, você tem que fazer experiência, tem que ter experiência de vida. E muitas vezes é besteira, que as pessoas dizem isso, infelizmente. Infelizmente, não é? Mas ainda existe essa ideia de que você tem que fazer o máximo possível de coisas, enxergar, ver o máximo possível de coisas em sucessão, para que você tenha experiência de vida. Quando assim, a gente é formado, pessoal, as nossas faculdades aí são inteligência à vontade. A estrutura da nossa vida, como eu disse, é narrativa. A gente vai contando uma história. Para a gente chegar naquilo que importa da realidade, já mencionamos também, precisamos ter esse olhar contemplativo, certo? Como é que a gente vai fazer isso numa correria absurda de uma idiotice para outra? Não dá, a conta não fecha. Isso é tudo menos experiência de vida. Para ter experiência de vida, é preciso de recolhimento, de atenção, de contemplação. E como é que a gente contempla, como é que a gente se recolhe, como é que a gente medita? Usando ferramentas que são, na maioria das vezes, as palavras. Para isso nós precisamos ter as palavras adequadas. Para isso nós precisamos ter modelos de palavras adequadas que correspondem às experiências que são meditadas. Se nós não temos isso, como é que a gente vai fazer isso na nossa vida? Deixa eu ver se nos carregou esse negócio. Não. Como é que a gente vai fazer isso na nossa vida? Não tem como. E como é que a gente vai fazer isso? Comparando com a história da salvação. Uma história que também é nossa. Uma história que está em estreita relação com essa nossa biografia que tantas vezes desprezamos. Se nós desprezamos ela, nós vamos desprezar. Se nós desprezamos a nossa história com H minúsculo, por assim dizer, nós vamos também acabar desprezando, ainda que digamos o contrário, a história com H maiúsculo, que é a história da salvação, que se integra, que interpenetra nas nossas vidas, nessas camadas de significado que eu acabei de mencionar. A literatura, diz o Papa Francisco, serve, portanto, para interpretar a vida, discernindo seus significados e tensões fundamentais. De novo, como é que a gente vai interpretar a vida? Com palavras. A gente já faz isso, muitas vezes de maneira falsa. O ponto da interpretação não é que ela aconteça.
Mas o ponto é que ela seja verdadeira. Essa é a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação. E segue o Papa Francisco. A palavra literária é uma palavra que põe a linguagem em movimento, liberta e purifica. Abre-a por fim as ulteriores possibilidades expressivas e exploratórias. Torna hospitaleira a palavra que vem habitar na palavra humana. A palavra com P maiúsculo, ao verbo, ao logos que vem habitar na palavra humana. Não quando se entende a si mesma como sujeito já pleno, definitivo e completo, mas quando se torna vigília de escuta e de espera daquele que vem renovar todas as coisas. Em outras palavras, quando ela expressa uma linguagem de contemplação amorosa. Mesmo essas camadas de sentido da nossa biografia, ou as camadas de sentido de uma grande obra de arte literária, a gente não vai esgotar. E a gente não deve mesmo esgotar, porque a gente revisita e volta, e volta, e volta, e volta, e cada vez com um olhar mais amoroso e mais profundo. Essa é a habitação preparada para receber a palavra com P maiúsculo, o verbo, o logos. É essa a abertura de que precisamos. E aí, no fim, ele traz o Papa Francisco trouxe uma citação maravilhosa do poeta Francisco Porcelin. Quem realmente aprende a ver, aproxima-se do invisível. Pensem no George Mackay Brown. Ele aprendeu a ver aqueles campos de trigo, aqueles pescadores, tão profunda, campos de milho, não é? Que ele menciona, enfim, os campos ali, tão profunda e misteriosamente. Ele olhou tanto para eles, mas tão fixamente, esperando que esses aspectos da realidade se revelassem para ele, que ele conseguiu, sem deixar de perder o foco dessa imagem inicial, ver através dessa imagem inicial, encontrar o seu fundamento. Por isso as camadas. Encontrar o seu fundamento, sem nunca perder a primeira imagem, muito pelo contrário. Esse é o ponto de partida. Mas através delas eu vou chegando no fundamento. E, para finalizar, aqui com alguns elementos que eu já fui trazendo ao longo da explicação, não é? Aqui no 4.2, página 5, como as palavras humanas podem nos aproximar da palavra divina. Como opera a inteligência humana? A partir dos sentidos, começando por eles. Qual é o ponto de partida das parábolas? O conhecimento dessa realidade que nos chega pelos sentidos. E aqui nós podemos fazer também, pessoal, uma analogia muito interessante entre as parábolas, gênero em que uma coisa é lançada ao lado da outra e são associados, melhor dizendo, elementos que não se pertencem, com a própria encarnação. Com a própria encarnação. Deus nos transcende infinitamente. E, no entanto, na encarnação, ele se lança na natureza humana, sendo plenamente Deus e plenamente homem. Ele junta coisas que naturalmente não estão lado a lado. Ele lança coisas que naturalmente não se complementam. Se ele já vive isso, ele pode fazê-lo narrativamente nos elevando ao que pelo pecado já não nos pertence, já não é parte da nossa vida, que é o reino dos céus. Mas ele o faz não desprezando este mundo, mas contando com ele. Tem um ensaio do Proust chamado Sobre a Leitura, está publicado em português, é um livrinho pequenininho, cuja leitura eu recomendo muito. E o Proust diz que a literatura abre caminho para a vida do espírito. Ela não faz uma vida espiritual, mas ela abre caminho para essa vida do espírito, para a vida da inteligência, daquilo que é material, da imaginação e da inteligência. É mais ou menos isso que eu estou tentando trazer para vocês hoje. Essa boa literatura vai abrir caminho. Essas pequenas histórias, essas pequenas narrativas vão abrir caminho para a narrativa com M maiúsculo. Que é a narrativa de Deus na realidade. E com a sua manifestação concreta na história da salvação, que está escrita na Sagrada Escritura. A própria realidade, portanto, contém símbolos que precisamos aprender a interpretar. De novo, essas camadas.
Os acontecimentos humanos não são apenas matéria do aqui e agora, mas reverberam na eternidade. Isso já é assim. O que precisamos é aprender a enxergá-los assim, tal como muitas vezes aparece na literatura. Se não todas as camadas, pelo menos algumas. E na maioria das vezes, mais do que a gente é capaz de ver olhando o mundo ao redor sem o devido esforço contemplativo. Vale a redundância de esforço contemplativo, mas enfim, podemos entrar nessa ambiguidade em outro momento. Toda boa narrativa revela o drama da condição humana, do ser que almeja a eternidade e está marcado pelo pecado. Tenha ele ou não consciência disso. Esse é o nosso drama, porque esse é o drama de todas as pessoas. E um relato que seja fiel a este drama, ainda que não conheça a redenção, é um relato verdadeiro. Um relato que tem saudade de Deus. E a resposta a esse drama está na história da salvação. No entanto, a história da salvação não vai se abrir com uma leitura qualquer, descuidada, desavisada. Precisamos preparar o terreno do intelecto e da imaginação. E mais, preparar o terreno do intelecto pela imaginação. E é por isso, pessoal, que o tema da nossa segunda aula de Bíblia e Literatura é a relação entre a faculdade humana da imaginação e a virtude teologal da fé. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês na aula 2.